Na manhã de ontem, a Polícia Federal esteve nas ruas em operação que investiga o uso da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para a espionagem ilegal de adversários, detratores e daqueles que investigavam o clã presidencial durante a gestão de Jair Bolsonaro. É a tal da ABIN paralela que Gustavo Bibiano denunciou no Roda Viva poucos dias antes de morrer. Filho de Jair, Carlos Bolsonaro foi um dos alvos da PF, mas os agentes chegaram na casa de Angra dos Reis um pouco depois que ele, o pai e os irmãos saíram para pescar. Mesmo assim, computadores e celulares apreendidos com outros investigados jogam o vereador no meio do caso. Eu não sei por que a gente ainda está chamando a ABIN de ABIN, sabe, seu Christian? Eu acho que a gente devia chamar pelo nome, né? É o SNI. Posso só, antes de passar para o Christian, trazer uma informação aqui que a Flávia Tavares, que é editora do Meio, passou para a gente aqui enquanto a gente estava começando o programa. As notícias continuam rolando, né? O general Heleno é intimado pela PF a prestar depoimento sobre a BIM paralela. E aí, Christian? SNI? Olha, o que eu sei é o seguinte, cara. Eu estou aqui em Portugal, acabei de fazer uma conferência com um colega português na Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto, aqui perto. Você é um homem de letras, Christian? Não, eu sou jornalista. E o bicho está pegando aqui, porque o primeiro-ministro renunciou de um escândalo de corrupção do Partido Socialista, houve a dissolução do parlamento, convocaram-se novas eleições, e o pânico aqui, quer dizer, o pânico, estão vivendo uma espécie de 2018 aqui. Então, está tendo uma demanda grande para saber como é que foi a sessão do Bolsonaro, etc, etc, etc. Porque aqui também tem um partido, que seria um partido bolsonarista daqui, que é o Chega. Que chama-se Chega. E as cidades, Lisboa ou Porto, estão cheias de outdoors, precisamos fazer uma limpeza, acabar com a corrupção, retratos dos políticos profissionais com um xizinho. Né? É preciso se livrar o país dos taxos, que é o negócio da corrupção, supostamente, do serviço público, dos imigrantes. Tem uma coisa interessante que está acontecendo também aqui, que é os bolsonaristas brasileiros que estão aqui correram para se filiar ao Chega e foram todos refugados do partido, porque são brasileiros, entendeu? Então, é um terror que às vezes tem notas cômicas. E uma das coisas que foi preciso falar hoje foi exatamente essa questão do governo de populista reacionário, né, que é essa coisa da técnica da intimidação de qual o aparelhamento da ABIN fez parte. E aí entra exatamente isso que você está falando, Pedro, né, que é a questão da polícia secreta, do controle, da vigilância, do sistema de espionagem que tinha no SNI, que tinha no governo Vargas também, de uma maneira mais primitiva. Né? Mas o que chama atenção é o fato de que não tem novidade nenhuma, né? A gente sabia disso, isso foi anunciado. Né? O Bibiano avisou isso nos primeiros meses de governo. Logo depois, quando teve a crise do Moro, em que o Moro começou a ser fritado, porque começou a fazer sombra ao Bolsonaro, né? Teve aquela famosa reunião que o mundo inteiro viu, em que ele disse que ele não vou deixar... olha só, pode falar palavrão aqui, foi o presidente que falou, não, né? Presidente baixo nível. Então, ele disse que ia criar um sistema de informações paralelo, porque eu não vou deixar essa turma do feira a minha família. E ele ia ter que ter um sistema paralelo para poder monitorar todo mundo que todo mundo estava fazendo em todos os sistemas. Ele dizia que ele era adepto do sistema de informação particular, meio público, meio privado. Então, o que a justiça está revelando agora não é novidade para ninguém. Agora, eu achei, Christian, que ele estava falando em linguagem figurada. Ah, pois é. Você sabe que o presidente Bolsonaro é um homem muito sutil, é um homem das metáforas, é o homem dos circuncolóquios, né? Um sujeito muito fino. Então, na verdade, não tem novidade nenhuma. O sistema paralelo ele sempre teve. Antes de ser presidente, o sistema paralelo dele era enfiado dentro da Polícia Militar, da Polícia Civil do Rio, depois passou para... E ele instrumentalizou todo o aparato de inteligência militar, do exército, das polícias, entendeu? Agora, só para terminar o meu falatório, eu acho que isso aí é um negócio que é realmente mais grave do ponto de vista político para ele do que tudo que aconteceu até agora. Porque quando levantarem a lista dos investigados,
quando levantarem a lista dos fofocados, dos arapolgados, vai ter muita gente do parlamento, do Congresso, vai ter partidário dele, vai ter Valdemar da Costa Neto, não era fuçado? E isso sim é uma coisa que vai enfraquecê-lo politicamente. Não, houve uma operação nas últimas semanas de acalmar, por exemplo, o Mourão, porque parece que o Hamilton Mourão já está informado de que ele era um dos arapongados, que era o vice-presidente, porque, claro, ele vivia com paranoia de que iam fazer o impeachment para o Mourão botar e, na verdade, o Exército queria isso. É um paranoico, né, cara, como a maioria desses autoritários, né? E então existe essa preocupação. Agora, esse sistema israelense que eles estavam usando, o contrato que o Brasil tem, permite acompanhar até 10 mil pessoas. Uhum. Gente, eu e você estamos nessa lista. Entendeu? O Christian deve estar nessa lista. Metade dos jornalistas do Brasil estão nessa lista. Todos os ministros do Supremo estão nessa lista. Eu não estou... Por favor, deixa eu deixar claro aqui. Eu estou extrapolando em cima das informações que a gente tem. Eu não tenho informação de quais são os nomes que estão nessa lista. Mas é evidente que metade dos jornalistas desse país estão nessa lista, que quase todo o Congresso Nacional está nessa lista, que todos os ministros do Supremo e boa parte dos ministros do STJ devem estar nessa lista. E olha, a turma do MBL deve estar nessa lista, porque ele também ficava ali com o resto da extrema-direita, paranoico com quem que pode vir tomar o meu lugar, etc. Mas, os caras estão ferrados também, né? Pedro, eu não sei. Eu sempre acho que a gente vai ter algum fato concreto. Eu acho que você foi espionada, Marilis Pereira Jorge. Por que você acha disso? Porque você falava muito mal do Bolsonaro, que eu lembro, tá? Você não, né? Mas vamos lá, eu sempre acho que vai ter um fato concreto, que finalmente agora a gente vai ver essas ações do governo que minaram a democracia, essas ações serem, de fato, a gente ter responsabilização disso tudo. Mas, gente, o que a gente tem visto desde então é impunidade, a coisa continuar rolando. Tanto que a gente está há mais de um ano no outro governo para que, efetivamente, agora a gente veja, por exemplo, essas pessoas estarem sendo chamadas para depor. Agora, Christian bem lembrou, você falou disso no seu vídeo, no ponto de partida, eu falei na semana passada já, aquela reunião, ela deixou muito, muito claro o que estava acontecendo, o que o Bolsonaro pretendia. O Moro, enfim, com todas as críticas que temos a ele hoje, quando ele sai do governo, ele sai atirando e ele diz exatamente o que o Bolsonaro queria com a nomeação do Ramagem para a Polícia Federal, que chegou a acontecer, mas foi barrada pelo Alexandre de Moraes, porque senão uma coisa teria sido muito mais complicada. Aí o Ramagem vai para a BIM, e no ano passado a gente tem essa informação de que esse sistema teria rastreado aí 30 mil pessoas, mas, na verdade, 1.800 pessoas foram, de fato, acompanhadas. A gente fala aqui, dando risada, mas, assim, eu não tenho a menor dúvida que tem um número grande de jornalistas. Não sei se eu estou lá, mas vocês, já contei isso daqui algumas vezes, a semana passada contei na coluna, porque, enfim, a gente, às vezes, tem que repetir algumas coisas, porque acontece tanta coisa na política que a gente tem que relembrar. Mas você se lembra disso. Eu fui ameaçada várias vezes. Você também chegou a ser ameaçado, processou gente, teve gente que foi presa, mas, assim, muita coisa não levei a sério, porque era coisa que chegava, enfim, DM de rede social e tal. Mas, a partir do momento que eu começo a ser alertada por uma pessoa que estava dentro de um grupo muito pequeno de bolsonaristas, que tinha 8, 9 pessoas, que estava diretamente ligado enfim, a família Bolsonaro, e era um grupo que arquitetava ataques contra desafetos do presidente, do entorno do presidente, dos ministros. E quando eu viro alvo desse grupo, e eu acreditei nessas ameaças porque eu comecei a receber os prints das conversas desse grupo, que eu tenho até hoje.
E ali, Pedro, teve gente até que fez piada, mas os dados estão... Qualquer loja tem os seus dados. Não, eles tinham, além de nome de pai, de mãe, de cachorro, enfim, papagaio, marido, gato, os meus últimos 4 endereços. Isso significa que eles tinham os endereços de São Paulo. Desde que eu mudei para o Rio de Janeiro, eles tinham todos os meus endereços. Eles sabiam, por exemplo, que eu saía de manhã e ia de bicicleta para Copacabana para nadar. Foi nesses últimos anos de ameaça, de xingamento, puta, vagabunda, sei lá, você merece ser estuprada, foi a única coisa que me assustou. Eu cheguei a ser orientada a sair do Rio de Janeiro, a ir para São Paulo, mas nessa hora tudo que você não quer é sair de casa. Eu acabei passando só uma semana fora do Rio, mas o fato é que eu fiquei 2 meses sem sair de casa sozinha. Isso significa que eu não ia ao supermercado que fica na esquina da minha casa, porque foi uma coisa assustadora. Não sei se meu nome está nessa lista ou não, mas eu não tenho dúvida de que vários colegas nossos estão, gente que foi muito atacada. Esses ataques a gente sabe que começaram a ser orquestrados. Você certamente sofreu com esses ataques. Então, o que preocupa tudo isso é a morosidade. A gente sabe que no governo do Bolsonaro não ia acontecer nada. Mas não é preocupante, aí eu volto para vocês, não é preocupante que a gente tenha no governo um presidente agindo dessa forma, que o executivo, o legislativo tenha sido alertado do que estava acontecendo, porque o que o Moro falou foi muito grave. Ele fez uma acusação direta, disse exatamente por que ele estava saindo do governo e qual era a pretensão do Bolsonaro. E a gente está falando, sei lá, 2 anos, 3 anos depois, já nem me lembro exatamente que ano o Moro saiu do governo, e a gente está falando agora dos desdobramentos daquele aviso que aconteceu naquele momento. Sabe, é uma coisa curiosa, eu já tinha esquecido isso, mas você estava descrevendo. Teve um momento que um seguidor via, não lembro se Twitter ou Instagram, me mandou uma mensagem direta e perguntou: vem cá, você por um acaso mora na rua X? E eu tinha me mudado fazia tipo 2 meses. E eu não moro, mas morei. Aí o cara me deu uma lista, um troço assim: olha, eu pertenço a um grupo tal, que era um grupo bolsonarista, e circularam essas informações a seu respeito. Tinham vários dos meus endereços anteriores, não tinha o atual, tinha me mudado fazia 2 meses. Mas tinha vários endereços anteriores, telefones que eu tive que eu não tenho mais. Exatamente. É um bando de informação desse tipo. Essas informações, elas são informações de acesso, às quais o governo federal tem acesso. Porque o governo federal tem trocentos cadastros nossos, né? Tem a Receita Federal, tem o SUS, tem Ministério do Trabalho, dependendo de Caixa Econômica, Banco do Brasil. Quer dizer, são tantos cadastros diferentes que o governo federal tem. Receita Federal. A gente, por exemplo, tem empresa, mesmo que seja limitada, MEI, sei lá. Sim. Em geral, assim, por exemplo, as minhas empresas estão no meu endereço residencial, tanto de São Paulo quanto um endereço daqui, que já não moro mais lá. Mas é muito fácil o governo, alguém que tem acesso a a um sistema do governo federal que tem essas informações, é muito fácil alguém levantar isso e jogar num grupo bolsonarista, ou, enfim, que seja o partido que for, mas a gente sabe que era esse o grande problema. Mas isso é o trabalho de espionagem. Sim. Isso é o trabalho de espionagem. A gente provavelmente vai descobrir... Eu estou muito curioso, sabe, Christian? Eu achei engraçado você descrever o Getúlio tinha um sistema mais primitivo do que o SNI. Eu entendo exatamente o que você quer dizer com isso, mas você já deve ter lido alguns relatórios sobre jornalistas, artistas, políticos que o SNI escrevia, e os caras eram semi-analfabetos, né? Eles tentavam ficar... Eu estava lembrando de coisa, tipo, eles tentando decifrar mensagens por trás das letras do Chico Buarque e tudo mais. Eles, tipo... eles não passariam na prova do Enem de interpretação de texto.
Eles não viam as coisas que eram óbvias e viam umas coisas malucas e tal. Tem alguma coisa... Veja, eu estou trabalhando aqui com humor porque a gente precisa também ver o humor nesse negócio. Eu acho que tem um momento aí nessa nossa conversa que a gente vai ter que falar um pouco mais sério, mas, cara, para alguém que queria montar uma Stasi, entendeu? De acompanhar todo mundo, porque é isso que ele queria uma Stasi, né? E para quê? Hã? Ele queria uma Pra quê? Gestapo. Não, porque ele é um proto-ditador, né, cara? Eu gostaria de ser um ditador. Assim, o ponto que eu quero dizer é que a montagem da Stasi, do sistema de espionagem, do SNI, é só o primeiro passo para você saber quem está fazendo o que onde, poder encontrar as pessoas, poder intimidá-las, eventualmente prendê-las de forma... Christian, sim. Mas o ponto que eu estou ilegal. fazendo aqui é o seguinte. Isso aí, Com isso é ponto do 6 iceberg, meses de governo Bolsonaro, o Bibiano já estava falando que os caras estavam tentando montar esse negócio. Ele falava para tudo quanto é ministro, ele falava para secretário, ele tinha... Tipo, para alguém que quer montar uma Stasi, tipo, são os três patetas. Entendeu? É um troço ali de... Ao mesmo tempo é Brasil, entendeu? Eles são de uma desorganização, de uma incompetência, de uma inépcia. Eles não devem ter descoberto nada. Mas, Pedro, a gente já falou algumas vezes aqui, isso não é... A gente só não tomou um golpe porque essa gente é incompetente, burra, é bitolada. Não é isso. Mas não deixa de ser perigoso quando você tem gente burra, incompetente no governo que tem más intenções. Porque, eventualmente, alguém pode sair machucado. Agora, eu acho que uma coisa que você falou, eu acho que define perfeitamente isso. Bolsonaro era completamente paranoico, provavelmente é ainda. Não confiava em ninguém, não confia em ninguém, por isso, inclusive, ele começou a brigar com pessoas que o ajudaram a se eleger. Tá aí o Bibiano, no começo do governo, acho que não durou nem 6 meses, acho que foi menos do que isso. Você lembra que a Depois gente do Santos entrevistou o Cruz. Bibiano no My News, tipo... Foi. 1 semana, 2 semanas depois dele ser expulso, Mas né? acho que foi muito... Acho que em 3 meses ele estava... muito rápido. Foi muito rapidamente. Então, mas tem essa característica do Bolsonaro e tem a característica dos filhos, que é um bando de bandido.